transformando-se em campeão. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. A minha vida foi poupada. Gênesis 30, 32. O livro de Gênesis descreve a incrível história de Jacó, o homem que viu Deus face a face e teve a sua vida completamente transformada. Teve a sua vida surpreendentemente mudada, modificada. Jacó, durante muito tempo, carregou sobre seus ombros o peso da má reputação. Um histórico negativo o perseguia por todos os lados. Aonde ele chegava era conhecido como suplantador, trapaceiro, um mentiroso. Enfim, o nome que Jacó recebera dos seus pais por causa do modo como ele nasceu, agarrado ao calcanhar de seu irmão, descrito em Gênesis capítulo 25, retrata bem o tipo de caráter que ele possuía. No entanto, esse era apenas um lado da história, pois Deus já havia reservado um futuro brilhante para Jacó. Logo, ele experimentaria uma grande e surpreendente virada em sua vida. Aquela trajetória marcada por insucessos foi alterada drasticamente. Jacó foi apresentado a oportunidade, talvez a última, de reescrever a sua história. Jacó estava disposto a aproveitar a chance que recebera de Deus. A partir daquele momento, ele se tornou um novo homem, com um novo nome. Quem sabe que o mesmo possa acontecer com você? Talvez você esteja aí há tempo, aguardando por uma mudança. Acredite, Deus está disposto a mudar a sua sorte, assim como Ele fez com Jacó. Mas é preciso ter a consciência de que nenhuma mudança ocorre sem a nossa participação. Nenhuma mudança é conquistada sem esforço, sem a nossa ação. Quais foram as atitudes que Jacó tomou para experimentar aquela transformação tremenda em sua vida? O que ele precisou fazer? Quais foram as atitudes que Jacó resolveu tomar? A primeira coisa que nós percebemos é que Jacó, ele ficou a sós com Deus. Gênesis 32, 24 diz: Jacó, porém, ficou só. Jacó havia nascido debaixo de uma promessa. A promessa que foi feita ao seu avô Abraão. A promessa de herdar a terra de Canaã e de que sua descendência seria uma grande nação. Promessa feita lá em Gênesis 12. Porém, Jacó preferiu fugir dos planos de Deus. Aliás, esse é outro significado do seu nome, aquele que foge de Deus. Durante muitos anos, essa foi a tônica de sua vida: fugir. Jacó fugiu de seu irmão Esaú por causa da bênção que usurpou. Gênesis 27, versículo 41 a 44. Depois fugiu de Labão, seu tio.
Gênesis 31, versículo 17 a 21. Fugiu de Deus e fugiu de si mesmo. Hoje, existem muitas pessoas que se encontram nessa mesma situação. Não se cansam de fugir dos planos de Deus. Você é uma delas? Chega um momento na vida de um homem que ele precisa se encontrar com seu Criador. Mais cedo ou mais tarde, isso inevitavelmente acontecerá. Finalmente, Jacó decidiu que era a hora de se encontrar com Deus. Ele não aguentava mais fugir. Era a hora de encarar a realidade, era a hora de encarar os fatos, era a hora de se encontrar com o Deus que já havia lhe aparecido e confirmado suas promessas lá em Gênesis 28, versículo 13 ao 15. Diz a narrativa bíblica que Jacó passou toda a sua família, seus servos e seus bens para o outro lado do vale e ficou sozinho. Qual é a lição que podemos extrair dessa passagem? Se alguém realmente está determinado a se encontrar com Deus, deve se afastar das interferências. Ou seja, significa eliminar tudo aquilo que pode nos atrapalhar na nossa trajetória de nos aproximarmos de Deus. Quantas vezes deixamos de ouvir a voz do Senhor por causa da família? Família é bênção. Mas se não houver sabedoria, o nosso tempo fica somente dedicado à família. Ou por causa do trabalho também é bênção. É de onde tiramos o nosso sustento. Mas não pode ser tudo na nossa vida. Por causa dos amigos, por causa dos bens materiais, do carro, do dinheiro, enfim, há espaço e tempo para tudo e para todos em nossas agendas, exceto para ficar a sós com Deus. Então, o primeiro passo que Jacó deu, buscando uma transformação, cansado de ser o que era, cansado de viver o que vivia, querendo uma mudança na sua vida, foi ficar a sós com Deus, foi se encontrar com o seu Deus, o Deus que já havia feito uma promessa para a sua vida, o Deus que ele estava fugindo, relutando em abraçar os seus planos. Segunda coisa que Jacó fez foi lutar. Tenha disposição para lutar. Gênesis 32, 24 diz: ele lutou com o homem até o romper do dia. Se realmente desejamos alcançar os nossos objetivos, se queremos vencer e conquistar os propósitos, será necessário agir como Jacó, ter disposição para lutar, sem jamais abrir mão da vitória. Não importando o quão difícil ela seja, é essencial para se chegar onde se almeja, lutar. Lutar é essencial. Gênesis 32, 28, parte B diz: porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Na verdade, Jacó só prevaleceu porque pela primeira vez o seu eu foi derrotado. Quando perdemos para Deus, então significa que vencemos. Caso contrário, somos perdedores.